voltando então aqui para falar sobre o Livro dos Espíritos, fizemos uma introdução no retorno do capítulo sobre a lei da conservação, introdução que não tem nada a ver inclusive com o próprio capítulo, mas foi uma mensagem que a gente deixa aí para os amigos que são palestrantes espíritas, apelando aqui para eles, para que nós demos as nossas mãos para a gente divulgar mais ainda a nossa doutrina. Eu divulgo o canal de vocês com muito prazer e também espero, com muita franqueza, que todos os outros canais também sejam divulgados e que o meu esteja também junto aí para que nós possamos divulgar a nossa doutrina. E repito, nosso canal não tem qualquer tipo de monetização, não tenho nenhuma vontade de aparecer, só divulgo aquilo que o próprio nosso mestre Jesus disse lá no passado para que nós divulguemos. Ou seja, se você tem o conhecimento e o conhecimento foi dado de graça, para frente você tem que passar de graça. É assim que a gente faz. Não vou deixar os conhecimentos que eu tenho no Espiritismo, que não é muito, né, morrer comigo e sem divulgar a nossa doutrina aí, porque seria uma judiação. Você que tem conhecimento espírita, né, e consegue divulgar isso, consegue ter a palavra, a facilidade de falar e passar isso para frente, faça, porque vai ser bom para você também. Beleza? Então vamos voltar aqui com a pergunta 708, né? Sempre lembrando aí, pessoal, não esquece de divulgar o nosso canal, compartilhar, fazer aí dar o like, né, para nós aí. Comente, pessoal, comente, diga o que vocês acham, o que vocês têm de dúvida aí, né? E com certeza vou responder com muito carinho, tá bom? Então vamos lá, pessoal, continuando aqui a lei da conservação. Vão vir perguntas muito bacanas aí, espero que vocês gostem. Não há situações nas quais os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação do que mais imperiosa necessita uma consequência da força mesma das coisas? Então vamos lá, pessoal, destrinchando a pergunta antes de entrarmos na resposta. Então, não há situações nas quais os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem. Então quer dizer, não existem situações, né, que sempre vai depender do homem para tentar sobreviver, né? Então não há, é o que ele está falando. Sendo-lhe a privação do que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas. Então, praticamente que é uma pergunta até difícil, né, da gente poder entender. Talvez a resposta ajude a gente a entender um pouquinho mais a pergunta, né? O homem, ele vem para a Terra da mesma forma que vêm os animais, com a ideia de encarnação, ou seja, a ideia de evolução por meio das provas e expiações, tá? Os animais não passam por expiações, não passam por provas, mas estão aqui para evoluir de alguma maneira dentro do seu momento espiritual, ok? Então, se para os animais não existe a falta do alimento, a falta da possibilidade de sobrevivência, porque Deus, em sua infinita sabedoria, ele disponibiliza para todos os seres alguma faculdade, algum dom que vai facilitar a sua sobrevivência. Vai dar meios, vai dar ferramentas para que ele possa sobreviver. Com o homem não é diferente. Qual é a diferença do homem para os animais? O homem é intelectualizado. O homem é sábio. Então, é a nossa diferença aí, básica para os animais. Então, enquanto os animais têm seus métodos de sobrevivência, por conta das suas faculdades, dos seus dons, o homem, embora não tenha os mesmos dons, mas consegue, algumas das vezes, ou boa parte das vezes, reproduzir esses dons por meio da inteligência. Ok? É isso aí. Então aqui
pensando dessa maneira, o homem consegue sobreviver. Porque se um pássaro não vai morrer de fome, o homem também não vai morrer de fome. Ok? Vamos ver aqui a resposta. Ele fala assim: é isso uma prova. Então, o meio de subsistência é uma prova, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer, a qual sabia ele, ou seja, o homem quando veio para a terra sabia ele de antemão que viria a estar exposto. Então, quando nós encarnamos, nós escolhemos as nossas provas. Então, para nós são oferecidos projetos dos quais passaram por estudos profundos, né? Não veio assim jogado os dados, né? Então, é passado para você as opções e você escolhe aquela que você entende mais confortável ou, de repente, você entende que vai evoluir mais rápido. Todas as opções que são passadas, você aguenta. Não são passadas opções das quais você não vai aguentar. Então, não tem como falar que, oh Deus, por que estou sofrendo? Por que estou passando por isso? Não, você escolheu. Deus te deu as opções, né? Não diretamente. As opções são passadas pelos prepostos, né? Inúmeros prepostos de Deus, de Jesus. E isso daí chega pra gente de maneira mastigada. E às vezes parceladinha, essa dívida parceladinha pra gente pagar, né? Sem, né, muita agressividade, é que a gente que complica. Mas, no final das contas, é possível aguentar, né? Vamos ver o que ele fala aqui. O que eu quero dizer, só para encerrar, é que não adianta chorar. Você que escolheu as provas. Então não adianta chorar, não adianta lamentar, né? O que tem que fazer é agradecer a Deus e pedir forças caso não esteja aguentando. Então continua. Seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus. Se Deus te colocou ali, agradeça. Desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. Então, quer dizer, nós temos a inteligência, né? E se você vem, obviamente, com um problema intelectual, aí sim tem ali uma dificuldade e Deus mesmo assim não vai te deixar sozinho. Ele vai colocar alguém perto de você para ficar à sua disposição quando você precisa. Isso é com todo mundo, tá? Uns vão passar por um pouco mais de dificuldade, às vezes não vai ter essa pessoa do lado. Mas tudo tem uma resposta, tudo tem um porém. Por que está acontecendo isso comigo? Aí a gente, estudando de maneira profunda o livro das suas encarnações, vamos dizer assim, a gente vai descobrir o porquê que esse reflexo veio atingir você. Mas nem sempre é resultado de um problema causado por você. Às vezes é uma prova apenas pedida, né, e aceita. Então, nem tudo é expiação. Muitas também, das vezes, são provas que nós pedimos para encurtar o caminho da evolução. Ok? E continua aqui. Se a morte vier colhê-lo por conta dessa dificuldade, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar. Então, a gente diz aqui, ó, sempre agradecer, mesmo diante da morte, ponderando que a hora da verdadeira libertação, por isso que tem que agradecer, está se libertando, né? Ponderando que a hora da verdadeira libertação chegou, e que o desespero no derradeiro momento, o desespero naquele momento final, pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Prestem atenção, pessoal. Murmurar, reclamar, pode fazer cair toda a resignação. Isso para qualquer momento, não só o momento da morte, né? A gente fala aqui momento derradeiro, mas aceite a morte. Se você estiver doente, passando por um problema, não reclama. Você está sendo retificado, né? Você está sendo reequilibrado, está evoluindo. A dor, ela evolui tanto quanto o amor. Claro que é muito melhor, né? Você trabalhar bem os seus sentidos, ajudando as outras pessoas, por exemplo, se doando, que vai ser muito mais prazeroso subir na escada da evolução. Mas se você não
utiliza isso da melhor maneira possível, aí vem a questão da dor. E aí tem que aceitar, porque Deus, de alguma forma, possibilitou aquilo, né, de você sentir a dor, não que Ele te deu. A dor quem causa somos nós mesmos. Mas Ele possibilita a dor e às vezes até abrevia para que você possa subir também na escada da evolução. De uma forma ou de outra, né? Na forma boa, da forma ruim, não tem jeito, né? Então é isso. Vamos para 709 então. Se você tiver dúvida sobre essa pergunta, me mande aí a sua pergunta que nós vamos tentar responder. 709, essa aqui é interessante, pessoal. Terão cometido um crime os que, em certas situações críticas, se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome. Então quer dizer, se você mata uma outra pessoa para sobreviver, entendeu? Teria essa pessoa, ou você no caso, cometido um crime. Vamos lá, pessoal, nós estamos falando de sobrevivência, tá? Se houve crime, não teve este a atenuá-lo a necessidade de viver que resulta do instinto de conservação? Que pergunta boa do Kardec. Muito boa a pergunta dele. Então quer dizer, você está numa situação de sobrevivência, ok? Você não tem como de sobreviver a não ser que mate uma outra pessoa. Então você vai praticar o canibalismo, por exemplo. Para matar a fome, tá, pessoal? Aqui, ó, canibalismo, tá bom? Você vai ter cometido um crime e diante dessa necessidade de viver, será que esse crime não pode ser atenuado? Ou seja, o Papai do Céu passar o pano para nós, não é? Por conta do instinto de conservação? Vamos ver a resposta. Olha, a espiritualidade já responde sem titubear. Já respondi. Quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. Então, há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. Em tal caso, há homicídio e crime lesa natureza. E crime de lesa natureza. Falta que é duplamente punida. Duplamente punida. Então não tem essa de passar pano, não. Matou para comer, vai responder. Aqui nós estamos falando de humanos, tá, pessoal? Que o homem ainda está atrasado e ainda se utiliza do animal para sobreviver. Aqui o atraso é geral, tá? O atraso é geral. Vai chegar um dia que a humanidade não precisará mais da proteína animal para sobreviver. Mas até lá, o corpo humano vai se adaptar e exigir menos essa proteína animal, né? Vai chegar o dia em que a proteína vegetal já vai ser suficiente e o homem aos poucos vai se acostumando. Para isso vai precisar se libertar das energias já impregnadas no espírito ou no perispírito dessa proteína animal, dessa necessidade da proteína animal, tá? Então aqui vocês já entenderam, né? Não tem jeito, vai sofrer se cometer um homicídio para matar a própria fome. Por quê? Porque você tem inteligência, você vai dar um jeito. Estou numa ilha, sozinho com uma outra pessoa, vou matar outra pessoa? E aí, terminou de comer, e aí, o que faz? Você passa fome também. Comeu a pessoa, beleza, vai lá, né? Faz um churrasquinho, beleza. Churrasquinho é ótimo. Churrasquinho de bíceps. É terrível isso, né? Mas é verdade, se você vai... E aí? O que você vai fazer depois? Você vai ganhar uns dias. Beleza, e aí depois? Aí então não é mais fácil você ter a força da outra pessoa para você buscar meios. Largados e pelados lá que a gente vê na Discovery. Obviamente que se fosse verdade aquilo, né, você vê que as pessoas vão se especializando na sobrevivência. Né? Uns já são especializados. Uma pessoa comum cair na natureza vai passar um perrengue danado se não morrer. Mas esses são especializados. Mas aí tem que usar o raciocínio. Né? Então você tem a possibilidade da pesca, você tem a possibilidade de buscar vegetais,
você ter o paladar para saber se aquilo é bom ou não é. Né? Então, e também, né, de alguma forma, vai passar uma necessidade e tudo, mas é preferível morrer envenenado por um erro seu, né, do que você matar uma outra pessoa. Então, se você vai, por exemplo, comer uma fruta e ela infelizmente é venenosa ou tem alguma bactéria que vai te causar um problema, obviamente que isso vai ser atenuado, você não sabia, então faltou uma responsabilidade tua. Então é preferível às vezes você cair numa cilada dessa do que você cair numa cilada consciente dessa daqui, de que matar realmente é errado, né? Matar o ser humano tem uma gravidade muito maior do que você, por exemplo, mergulhar para pegar um peixe ou matar um porco do mato, né? Então é outra pegada, é outro patamar. Nos mundos de mais apurada organização, tem os seres vivos necessidade de alimentar-se? Tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Então vamos lá, pessoal. Olha só, o corpo humano necessita de uma série de nutrientes para sobreviver, tá? Então são sais, são vitaminas, né? Você tem aí proteína, você tem carboidrato, né? Você tem a questão da gordura, tudo é muito necessário, o açúcar, o sal, tudo é muito necessário para sobrevivência, porque o nosso corpo humano ele foi geneticamente projetado para viver neste mundo. Nos mundos carnais, dependendo da forma da atmosfera, é a forma que o corpo humano, do corpo, não vamos dizer humano, né, o corpo daquele espírito vai necessitar. Então, vamos supor que existisse vida em Marte. A necessidade ali atmosférica, né, a atmosfera de Marte não comporta, no caso, a vida humana, mas comporta um outro tipo de vida, talvez em outra dimensão. Mas a questão física do corpo é outra, totalmente diferente. Por quê? Porque lá talvez não vá ter o oxigênio nessa outra dimensão como a gente precisa. Então, de cara, você já não vai ter pulmões, né? Então, cada lugar, cada planeta, cada esfera vai ter o corpo que se adapte àquele ambiente. Então, é por isso que ele fala, tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Então, não vai ter os mesmos alimentos que o nosso, né? E ele fala assim, ó, tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Então percebem que o alimento humano, ele ainda é grotesco, porque o nosso corpo é grotesco. Então, a leveza dos alimentos vai de acordo com o corpo, o perispírito, né? Porque até então, pessoal, nós encarnamos na Terra, existem outros planetas também que encarnam, tá? Mas nem sempre a encarnação vai ter a mesma, vamos dizer assim, a mesma matéria que nós temos aqui na Terra. Então, se você desencarnar hoje, a sua matéria vai ser diferente da Terra. Ou seja, nós não vamos enxergar. Mas lá, nessa outra dimensão, a matéria é idêntica à nossa matéria. No entanto, ela vai ser sutil, maleável para aquela esfera, para aquela vibração. Mas nós não vamos notar a diferença quando nós estivermos lá. Então a pele vai ser pele normal, vai ter osso, vai ter garganta, vai ter voz, vai ter ouvido, vai ter tudo que nós temos aqui, inclusive a necessidade de ir no banheiro, a necessidade de alimentar, respirar, até o corpo perispiritual acostumar com aquela nova situação. Tá? Então o perispírito de lá para cá não vai ser visto, né? Ele vai poder ver a gente, não vai poder tocar, a não ser que seja feita aí uma manipulação de ectoplasma, né? E aí ele pode até tocar, pode até aparecer, né? E o ectoplasma depende de um certo tipo de médium, então nem sempre vai aparecer para todo mundo. Então, é diferente, são vibrações, como eu sempre expliquei.
Vibração é aquilo que mexe muito rápido ou mexe muito devagar. Então vai ter vibração muito mais rápida, vibração muito devagar, umas que os olhos conseguem captar, outras que não. E eles estão em outra vibração. Nós não conseguimos captar. Ok? Vamos continuar então. E também lembrando aqui que se nós, vamos supor, quiséssemos invadir com o nosso corpo humano, é impossível isso acontecer. No mundo espiritual, não enxergaríamos nada. Né? Aliás, nós já estamos no mundo espiritual e não enxergamos nada. Justamente porque estamos todos entrelaçados. Como diz o Bezerra, não, o Kardec, nós nos acotovelamos a todos os instantes com os espíritos. Meu vídeo ficou um pouco longo aqui, eu vou ter que depois editar para poder caber no Instagram. Então vamos dar uma paradinha aqui para facilitar para mim, já que vamos entrar no outro tema, que é o gozo dos bens terrenos. Beleza, pessoal? Não saia daí, me espera mais um pouquinho para a gente falar do Livro dos Espíritos. Grande abraço!